Olá, esse aqui é o Telepena, a Cosmia Comentada. Eu sou Beatriz. Eu sou o Nery, do Stormlight Brasil. Eu sou Gustavo, do Cosmia Central. Hoje, o nosso tema é os Cavaleiros Radiantes e a história de Roshar. Mas antes disso, vamos primeiro ler as dúvidas, que vocês tiveram do outro episódio. Bom, a primeira pergunta do Everton, ele perguntou via YouTube, se vocês têm alguma capa de Mistborn favorita. Sinto que a trama vai trazer aquela vermelha e laranja que eu acho muito feia. Não tem como, né, velho? A minha favorita é a que a Leia trouxe, a primeira, A brasileira, né? a brasileira. Eu gosto mais das capas que tem uma ilustração mais bem trabalhada. Não estou gostando muito dessas capas que são mais simples, não. Assim, a minha favorita mesmo é a da capa dura americana. Só que ela não é muito fiel ao canônico, né? Porque a capa é uma sainha de fitilhos, não uma capa. Mas eu acho elas lindas. Ela é muito bonita mesmo. Eu Mas eu acho que gosto. nenhuma, pra mim, nenhuma chega aos pés da que a Leia trouxe. Cara, o negócio da Brasileira. A Leia eu acho bonita a capa do primeiro. Essa capa dura aí que vocês falaram é feia. Mas qual que é a tua favorita, então? Você gosta de capas mais trabalhadas, mas qual que você mais gosta? Eu gosto das capas de Stormlight. Não, de Porque a Mistborn, ilustração. pô. Pô, de Mistborn, rapaz. Oxi. De Mistborn eu gosto De nenhuma. as da É tudo Leia mesmo, feia. porque tem a ilustração é a mais bonita mesmo. E ele ainda fala, né? Sinto que a trama vai trazer aquela vermelha e laranja, que ele acha muito feio. Mas é o seguinte, a trama pode trazer uma capa exclusiva também, né? A gente nunca sabe. É, depois de Wallbreaker, né? Ah, tomara. Tomara que seja exclusiva. Acho que é possível. Mas assim, a vermelha e laranja, eu não acho nem tão humorosa. Eu só acho assim. Qualquer coisa. Tanto faz, sabe? Se trazer ela também é padrão, né? Um arroz com feijão, um negócio bem básico, assim, bem pão com ovo, sabe? Uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer é trazer as mesmas da Lei, né? Eu Não, acho que não. sim. Não faz nem sentido eles trazerem a mesma capa antiga. Eu acho que não. Enfim, vamos para a segunda pergunta do Dinho, também pelo YouTube. Ele falou: amando esses episódios, grata. Vocês pretendem fazer leitura de Sacramentadora? E a resposta é não. Hum. Tipo, como tá pra lançar Wind the True, né, que é o quinto livro, eu e o Nery a gente já releu esse ano em inglês, antes do lançamento em português. Eu nem tive tempo para reler. O Gugu leu tudo ano passado, né, Gugu? Não, eu li em 2022. 2 anos atrás. Há menos tempo que eu, pelo menos, né? Mas o Gugu ainda lembra muita coisa, que ele nunca saiu desse universo. Eu pensei em reler, mas não deu tempo. Eu tô vendo bastante coisa aí, eu sempre vejo as coisas, então eu tô preparado aqui para o Wind and Truth. E a gente tá lendo Ritmo de Guerra agora também, né? Agora eu e o Nery, a gente tá na releitura de Rhythm of War, né, o quarto livro. E aí, enfim, não vai dar tempo da gente reler Sacramentador agora. Porém, o Warbreaker vai lançar e provavelmente vai rolar uma releitura, talvez em conjunto com um episódio aqui no podcast, pra gente comentar a nossa releitura também. É porque a gente aproveita e vê os termos traduzidos, né, também. Exato. E se vocês quiserem uma LC de Warbreaker, comenta aqui nos comentários do dia que você Comentem estiver ouvindo no YouTube, no Spotify, ou até no Instagram também, pode comentar aí se vocês quiserem. isso. Que a gente vai reler de qualquer forma, primeiro porque é uma história maravilhosa, segundo porque vai estar em português, tem que se atualizar dos termos, né? Como é que vai ser. E agora as notícias da semana, né? O Brandon finalmente está escrevendo a novelização de White Sands, né? Por mais que a gente teve aí a notícia, É pré-escrita, na verdade. já está escrito, ele terminou já. É, ele não começou a escrever ainda. Ah, fake news, então. Tava é verdade, é verdade, tá na pre-writing, né? Tipo assim, antes de Tá escrever, pré-escrita. tá pré-escrito. Ele tá lendo as coisas que ele tem, os arquivos, as coisas, Ai, gente, deve estar montando um mapa mental. tipo, separando e tal. E aí, em 2 semanas ele escreve tudo, né? É isso, mas estão dizendo que só vai ser lançado em 2027, de qualquer forma, então a gente pode. Mas ele falou que talvez não termine até o final do ano.
Cara, eu acho que o Brendo não gosta de White Sand, gente, assim. Não, tipo, ele vai terminar essa pré-escrita daqui a pouco. Tipo, Acho que ele vai terminar na Tora esse livro. Ponto. ele vai terminar ainda esse mês, eu acho, essa pré-escrita. Não é possível. Ele já vai começar essa escrita já. Mas terminar o livro em si não vai terminar esse ano, eu acho. Não É, vai. tá em 35%, né? Tipo, Últimas vai que ele acabar a falou. pré-escrita, vai começar, mas não vai acabar esse ano. É verdade. E, tecnicamente, ele, em 1º de janeiro, ele vai começar a escrever a terceira era de Mistborn, né? Então, justamente por causa disso mesmo. Tchau, White Sand. Beijo, benção. Vai com Aí o Deus. White Sand fica aí com pausa. Qualquer coisa você vai avisando, viu? É isso aí. Sem pressa. Uma outra novidade também é que teve o pré-lançamento, né, do e-book de Sacramentadora, porque foi adiado o lançamento do físico, então a galera que comprou na pré-venda recebeu. E a galera já terminou de ler, inclusive, né? E Sacramentadora a qualquer momento está chegando na casa da galera aí, né? Já chegou para um pessoal, né? Já chegou já? Nem vi. Já chegou, já chegou. E a gente viu, né? Saindo da gráfica ali, aquele vídeo que eles postaram lá. Foi. O livro gigantesco. Então era isso, né? Que a gente tinha antes do episódio. Agora bora lá. Teremos spoilers de Palavra de Radiância até o final, tá, gente? Palavra de Radiância é o segundo livro dos relatos da Guerra das Tempestades, então se você ainda não leu, esse aqui não é o melhor episódio para você, tá? Vai ler e depois volta para ouvir, que com certeza valerá a pena. A gente começa a história de Rochar, né? Que é uma história extremamente fragmentada e misteriosa, com as desolações, né? Houve a primeira desolação há muitos e muitos, muitos anos antes dessa história principal, que a gente acompanha agora. E depois que teve essa primeira desolação, foi feito um sacropacto com os arautos. E esse sacropacto ele foi, digamos assim, intermediado, né, por honra, a fractal honra. Foram escolhidos 5 homens e 5 mulheres para serem os portadores desse pacto. E o que ocorre, né, nesse sacropacto é que enquanto essas pessoas, essas 10 pessoas estiverem nesse lugar chamado Danação, lá também permaneceriam os esvaziadores. Só que assim, quando foi feito esse pacto, eles não imaginavam que quando eles estivessem lá na Danação, que eles seriam perseguidos e torturados pelos esvaziadores até eles não aguentarem mais e terem que voltar à Terra a Terra não, a Rochar, para se livrar do. Até. Estamos morando em Rochar, né, agora, de repente. Para se livrar do sofrimento, né, de ser torturado. E então, assim, de início eles aguentaram por muito tempo, sabe? Por cerca de 100 anos, assim, de tortura. Só que cederam. Sempre tinha alguém que cedia, né, a tortura. E quando volta um, voltam todos. E com eles os esvaziadores, dando início a uma nova desolação, né? E aí essa desolação acontecia assim, em batalhas gigantes, né, que acabava destruindo muito da humanidade, destruindo a história que ocorria ali, porque não, digamos assim, prédios caíam, casas eram demolidas, conhecimento era perdido, né? Então, de início, eles existiram por muito tempo, mas com o tempo, eles foram se desgastando cada vez mais e até que não conseguiram se aguentar por tanto tempo e as resoluções foram ficando cada vez mais próximas, não permitindo que houvesse um desenvolvimento da sociedade humana em Rochar. Os arautos, né, esses 5 homens e 5 mulheres escolhidos, foram o Yezrin, Neil, Shanarat, Vedel, Pailia, Shalash, Batar, Kalak, Talenel e Ishar. Um parêntese aqui que pronúncia não importa, tá? Eu li inicialmente em inglês, então eu pronuncio as coisas às vezes de uma forma que é o jeito que a galera do audiobook fala, mas não é padronizado. Se você quiser chamar o Yezrien de Jezrien, tá de boa. O Neil de Nali, tranquilo, tá? Não pirem o cabeção. O importante é entender, né? De quem você É tá importante falando.
Exato. O Brando não liga para a pronúncia, ninguém vai ligar. Fala do jeito que você quiser. Falando um pouquinho aqui dos Cavaleiros Radiantes, de como eles surgiram, no período das desolações, os Esprenos olhavam para os Arautos e meio que eles tentavam imitar os poderes que as espadas de honra davam a eles. Aí esses Esprenos, que eles eram classificados como grão-esprenos, eles começaram a formar um laço de Nahel com a pessoa, aí concediam a ela poderes similares ao dos arautos, que seriam a manipulação de fluxos. Aí essas pessoas que seriam depois conhecidas como cavaleiros radiantes, que foi o que, no caso, o Ishar formou a ordem dos cavaleiros radiantes, e que depois dividiu em 10 ordens, que foi para auxiliar a humanidade no período das desolações e também a reestruturar a sociedade após a destruição causada, porque eles iam para a danação e a cada ida Rocha era destruída. Então precisava do apoio de cada ordem para reestruturar Rocha. A gente tem 10 ordens, né? Em cada uma dessas ordens tem um patrono, né? Que é um dos arautos. É. Uhum. Aí falando um pouquinho de cada ordem aqui, os Corredores dos Ventos têm como patrono os Dresden, e eles são conhecidos por sua filosofia de proteção, defendendo especialmente os inocentes e aqueles que não podem se proteger. Eles valorizam a estrutura de comando, a dinâmica de equipe e a importância de um esquadrão forte. Aí eles se conectam com o esprêmio de honra, o que lhes confere a habilidade de usar o fluxo de adesão e gravitação. A combinação desses dois fluxos resulta nos poderes conhecidos como as três projeções, sendo elas as projeções básicas, plenas e reversa. Os rompecéus, eles têm o patrono Neil, eles aderem a um código moral que é rígido, que eles lutando contra a anarquia, a tirania, aí eles aplicam as leis a todos, garantindo que as outras ordens radiantes não usem seus poderes para infringir a lei, mas também eles usam códigos morais e estruturas legais para lutar pelo que eles acreditam. Aí eles se conectam com o grão espreno, que eles conferem a habilidade de usar os fluxos de gravitação e de visão. É a galera da lei acima de tudo. Sim. Aí, além de usar a projeção básica, eles são capazes de destruir ou degradar o que está ao seu redor. Mas eles só conseguem usar o fluxo de divisão após o terceiro ideal. E os pulverizadores, que tem como patrono a Xanarak, eles acreditam que um grande poder exige uma vontade forte para controlá-lo, e seus juramentos são feitos para ensiná-lo a dominar seu poder destrutivo. E que, embora possam destruir grandes áreas, eles preferem atuar de forma mais controlada e sutil. Eles conferem a habilidade de usar os fluxos de divisão e abrasão, e eles podem fazer os objetos queimarem, se degradarem ou virarem pó, além de conseguir alterar a força de fricção entre duas superfícies. Tem a Ordem dos Dançarinos de Precipícios, que tem como patrono a Vedel, e eles têm a filosofia de lembrar-se sempre do povo comum, né? No caso, lembrar-se de todos, não só da nobreza. E eles têm como dever, né, servir verdadeiramente as pessoas e tem assim uma tendência, né, de ouvir e compreender seus inimigos, né? Eles têm as habilidades de manipular os fluxos de abrasão e progressão, né? Sendo que, por manipular o fluxo de abrasão, eles conseguem manipular a fricção das coisas, então eles conseguem deslizar como forma de locomoção, né? Eles vão escorregando para onde eles querem ir, e também faz com que eles se tornem escorregadios e sejam difíceis de capturar. Sendo, assim, até uma habilidade muito útil dentro de um campo de batalha, no qual eles também utilizam a habilidade de progressão, que é a habilidade de curar ferimentos. Então, eles rapidamente podem prestar auxílio aos que estão feridos, né? Tem a Ordem dos Sentinelas da Verdade, que tem como patrona Paelia, né? Eles são dedicados, assim, à busca e ao compartilhamento da verdade, né? Eles partem do princípio de que existe uma verdade suprema e essa, assim, a força motora deles, né, de descobrir essas verdades. Eles são pessoas geralmente muito opinativas, né,
geralmente eles se levantam também contra situações de abuso de poder, de enganação do povo, né, como um todo. Eles têm as habilidades de utilizar o fluxo da progressão e iluminação, né. Esse fluxo da progressão, assim como nos dançarinos do precipício, concede o poder de cura do outro, né, e também podem criar ilusões, sendo, assim, ilusões de imagens, ilusões sonoras, né, e pode ser só uma luz também, né. Isso a forma que eles podem criar ilusões é diversa. E isso é por conta do fluxo de iluminação. E tem os teceluzes, né, que eles têm como filosofia, assim, de que todo mundo mente e que para eles se desenvolverem, eles têm que admitir a verdade. É uma ordem que valoriza, né, a distinção entre o que é real e o que é mentira, tendo essa brincadeira, assim, com a ilusão, né, de certa forma. E muitas vezes desconsideram tradições e leis, né, para poder atingir seus objetivos, né. Eles têm as habilidades, né, de manipular os fluxos de iluminação e transformação, sendo que a iluminação ele vem através da tesseluminação, que é conseguir mudar a aparência das coisas e criar ilusões também, podendo essas ilusões serem até sonoras, assim como os sentinelas da verdade também conseguem. E também tem o poder, a habilidade, né, da transmutação. Essa que está dentro do manipulação do fluxo da transformação. E essa transmutação, ela ocorre a partir de um acesso ao reino cognitivo e que eles conseguem, assim, negociar ou impor a essência daquele objeto ou coisa que ela se transforme. Dessa forma, ele se transformando no reino físico. Aí tem os alternautas, que tem como patrona Avatar. Eles têm como, assim, filosofia que eles devem se aprimorar a cada juramento, né? São muito regidos pela lógica e pela sabedoria, né? Eles muitas vezes são muito bons na parte de planejamento de batalha, de organização de logística e são ótimos cientistas também. E eles têm as habilidades de transformação e de transporte, né. Eles conseguem usar a transmutação para transformar objetos, assim como os teceluzes, e também conseguem se transportar do reino físico para o reino cognitivo. Dessa forma, desaparecendo em um lugar e reaparecendo em outro lugar através dessa habilidade. A gente tem também a Ordem dos Plasmadores, que tem como patrono o Arauto Kalak. Os plasmadores, eles defendem, né, que todos devem ser livres para fazer suas próprias escolhas. E eles se concentram na realização pessoal, expressão radical e na libertação dos cativos, né? E essa ordem dos plasmadores, eles tendem a ver as leis como uma forma de opressão, né? E também é conhecida como sua diversidade, por ter muita diversidade entre eles. Os plasmadores também têm a habilidade de usar os fluxos de transporte e de coesão. Além de transferirem um corpo físico para dentro e fora do reino cognitivo, eles conseguem alterar a forma de objetos sólidos, remodelando pedras como bem desejar. A gente tem também a Ordem dos Guardiões das Pedras. E essa ordem tem como patrono o Tal, o Talanel, né? E eles valorizam muito a dinâmica de equipe, né? O aprendizado colaborativo e a presença solidária, né? Quando necessário. E seu objetivo central é estar lá quando se faz necessário, né? Transformando situações difíceis com poucos recursos em algo ainda muito maior ou muito melhor. E os Guardiões das Pedras, eles têm a habilidade, né, de usar os fluxos de coesão e de tensão. E eles conseguem também manipular ou alterar os objetos, né, no nível molecular, remodelando uma pedra, né, até certo ponto e conseguindo também alterar a rigidez de um objeto. Tem também os vinculadores, a Ordem dos Vinculadores. Eles têm como patrono o Arauto Ishar,
E eles são basicamente a alma dos Cavaleiros Radiantes, né? Defendendo a filosofia de paz e de união. E os ideais deles refletem essa busca pela união, né? Tornando-os respeitados e celebrados entre os outros Cavaleiros Radiantes, com a proteção e segurança de todos como sua maior preocupação. Os Vinculadores, eles têm a capacidade de manipular a conexão, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. Isso dá a eles uma grande influência, né, sobre a natureza dos juramentos, dos laços e dos poderes, além do acesso à investidura ser o maior entre as ordens dos Cavaleiros Radiantes. Bom, essas foram as ordens, né, dos Cavaleiros Radiantes. E a gente sabe que o primeiro ideal, vida antes da morte, força antes de fraqueza, jornada antes do destino, ela é compartilhada entre todas as ordens, né? A partir do segundo ideal, cada ordem tem suas regras e seus objetivos, conforme a gente esteve falando. E cada ideal é baseado na filosofia da ordem, que está diretamente vinculado aos seus patronos e aos seus poderes, né? É muito bem individualizado. Cada um tem seu próprio O próprio caminho, assim, né? tipo. O seu ideal vai ser diferente do outro, nunca vai ser igual. Uhum. Até dentro das próprias ordens, às vezes tem variações, né? Geralmente tem variações, dependendo da ordem. Sim, sim. E aí que os Cavaleiros Radiantes surgiram entre as desolações e durante as desolações, até que chegou o dia da última desolação. E essa última desolação é narrada ali, uma parte dela, né, no prelúdio ali do Stormlight Archive, que a gente pode encontrar no primeiro capítulo do Caminho dos Reis, né, antes do prólogo, na verdade. E essa última desolação a gente pode observar ali que é toda pelo ponto de vista do Kalak, né, que é um dos arautos também. E ele vai explicar um pouco, né, o que é que aconteceu ali. A gente vê que está numa cena de logo depois de uma batalha. Tem muitos corpos ali, né? Alguns corpos de humanos, alguns corpos de meio alienígenas ali, né? Que a gente não entende muito bem. E a gente vai ver que, tipo assim, aqueles arautos, né? 9 deles sobreviveram e um deles morreu, né? Que foi o Talanel. E eles estavam vivendo, né? Nesse ciclo, né? Baseado no Sacropacto, né, que foi aquele juramento, né? Que os arautos fizeram, né? Para manter os humanos a salvo desse inimigo que são os esvaziadores, que eram aqueles seres que causavam as desolações, né? E a gente sabe que se os arautos sobreviverem à desolação, eles voluntariamente têm que voltar para a danação, né? Que é aquele lugar lá que é de dor e sofrimento, né? Onde eles têm que conter os esvaziadores. E quando eles morrem, durante a desolação, eles automaticamente também voltam para a danação, né? Que foi justamente o que aconteceu com o Tal. E eles vivem nesse ciclo, né? De ir para Rochar, lutar durante a desolação e depois conter os esvaziadores na danação. Então, o que é que eles decidem fazer ali, né? Eles decidem trair o Sacropacto, né? E deixar um deles para trás, que é o Tal. Que na cabeça deles ali, se tivesse pelo menos um lá na danação contendo os esvaziadores, iria dar certo, né? Eles poderiam viver ali em Rochar livremente, como se eles tivessem vencido esse inimigo, né? Então eles pegam e fincam suas espadas ali no chão e se espalham no mundo, né? Ali em Rochar, prometendo nunca mais se encontrar novamente, né? E a gente pode perceber também que o Kalak, né, e o Jezreel, que estava ali conversando com ele sobre a notícia, né, de trair o Sacropacto, né, a decisão que eles tomaram, eles são pessoas que têm um certo peso na consciência, né? Eles pensam no tal, né? Mas só que eles viram aquela trair o Sacropacto como a única saída, né? Para que eles encontraram para parar de sofrer, justamente. É uma tortura, de forma, né? De certa forma, não. Eles são torturados mesmo lá na danação. Isso, e eles também escolhem, né, deixar o Tawny para trás porque eles perceberam que em todos esses ciclos, né, de desolações que ocorreram, em cada um deles cedeu à tortura e aí ocorreu a desolação. Mas o Tawny, ou Talenel, ele nunca cedeu a essa tortura, né? Ele sempre resistiu. Então eles acharam que o Sacropacto não só, tipo assim, ia funcionar se fosse só o Tawny, mas que iria funcionar por mais tempo do que se um deles fosse junto, porque eles todos cederam à tortura em pouco tempo, Pelo menos uma vez, né? pelo menos uma vez.
E esse dia, né, que é narrado nesse prelúdio, ele ficou conhecido como Aharietian, que é um nome esquisito, mas é isso aí. Ou A Última Isolação, né? Ou A Última Desolação. É, o Harriet, o Brandon, ele já falou, é esquisito, mas é porque é baseado em umas palavras em hebreu, que significa os últimos dias, os fins dos dias, coisa assim, fim dos dias, ou apocalipse, coisa assim. Então, quando o Kalak pergunta pro Jezer ali, né? É que aquelas pessoas que sobreviveram, né? As poucas pessoas que sobreviveram iriam fazer e como elas iriam sobreviver, né? Depois daquilo ali que tinha acontecido, sem os arautos, né? Sem as espadas dos arautos, aquelas espadas de honra que eles tinham. E ele responde que eles teriam os radiantes, né? Para lutar, para proteger eles, né? Sim. E aí depois, né, que ocorre isso, o tempo vai passando. Pra gente, né, que tá lendo, parece que realmente deu certo, né? O Tani tava lá segurando a onda, lá na danação, né? E que depois disso, né, continuou havendo um conflito entre os humanos e os paxindianos. Só que nesse conflito não era assim uma danação, era realmente um conflito entre eles, né, por se considerarem inimigos. E os arautos não se envolveram nesse conflito, mas os cavaleiros radiantes sim, né? E aí que chegou uma grande guerra chamada a Falsa Desolação, né? Que era esse conflito entre os radiantes e os partindianos. E chegou um momento no final, né, dessa guerra que ficou conhecido como a traição, né? Que os cavaleiros radiantes resolveram abandonar seus juramentos, né? Eles jogaram suas espadas ao chão, suas armaduras, e por motivos assim que até o Palavra de Radiância ainda não foram revelados, né? E aí daí que as pessoas que não são cavaleiras radiantes, né, tiveram acesso às espadas e às armaduras fractais, né, que foram essas armas que foram abandonadas pelos cavaleiros. Inclusive, tem uma cena de uma visão do Dalinar no primeiro livro que ele tá durante essa falsa isolação também, né? Se passa durante essa falsa isolação. É muito interessante. Sim. É bem o momento da traição mesmo, que tal. Se eu não me engano, é o capítulo 19 Consegue ver, né, o que é que aconteceu? do Caminho dos Reis. E aí houve a traição, né? E anos depois existia, né, já a Igreja Vorin, né, que tratava os arautos como deuses. E essa igreja, ela se tornou muito voraz e quis conquistar toda a Rochar, sob seu reinado, por motivos de crenças e querer impor a sua fé por todo o continente, que ficou conhecido como hierocracia. Diga aí, Google. O objetivo principal, assim, dessa hierocracia, né, que esse foi o reinado dessa igreja Vorim, que era unir o mundo sobre essas crenças, tendo os fervorosos como comandante, e que chegando a conquistar quase toda Rochar, e eles quiseram acabar com todo o conhecimento a respeito de Shelismar, com os cavaleiros radiantes, sobre a traição, mas não conseguiram erradicar completamente. Aí eles acabaram alterando, censurando o texto. Aí meio que foi que se criando uma dificuldade de acessar a informação daqueles tempos. Aí um exemplo aí do que acabou acontecendo. É, eles foi criada uma cultura do homem não ler, só a mulher podia ler. Foi culpa da igreja. Uhum. Dizer que só a mulher podia ler, isso aí foi culpa da igreja. E muito do que a gente sabe em Caminho dos Reis sobre o passado de Rochar é muito influenciado pelo que a igreja Vaurim ensinou, né? Pelo que eles manipularam e apagaram de informação, né? Por isso que a Yasna, né, tá naquela busca de descobrir a respeito dos esvaziadores, quem eles eram, né, se realmente aconteceu tudo o que a igreja diz que aconteceu, né, da traição e Cavaleiros Radiantes, onde que eles se reuniam, né, que a Yasna tá na busca por Uritiro, né, e ela acaba envolvendo a Shallan, né, também nessa busca. E aí que a gente chega nos tempos atuais, né, que Tawny aparentemente voltou, né?
Aquela cena do Tal voltando no epílogo do Caminho dos Reis é muito boa, velho. É muito Sim, boa. no epílogo, né, de Caminho dos Reis. Ele com a espada do lado assim. E o It lá, Welcome back, my friend. O riso, Bia. É o riso, desculpa. Perdão, gente. E aí que a gente vê, né, tipo, o Khaled começa a ter meio com um espírito seguindo ele, né, e é a Sil, e aí a Sil é um preno, né, toda aquela revelação que tem em Caminho dos Reis, né, que conforme eles vão fortalecendo o laço de Nahel, a Sil no mundo físico vai ganhando mais sapiência, né, mais capacidade cognitiva, ao mesmo tempo que o Khaled vai ganhando poderes, e assim vai funcionando esse laço de Nahel, né. E aí mais na frente a gente vê a Shallan com o padrão também, da mesma vibe, só que cada um numa ordem diferente, né. O Khaled desenvolvendo poderes dos Corredores dos Ventos, e a Shallan dos Teceluzes, né. E a Yasna sendo uma alternauta. Sim. E tem aquela revelação ali no Caminho dos Reis, né? Que ela não usava o transmutador. O poder era dela mesma, né? Nunca usou. Que ela já era uma cavaleira radiante, assim, há muito tempo. E a gente entende de onde que veio essa vontade dela de entender essa história, porque ela sabia que era real, Cavaleiros Radiantes realmente aconteceu, porque ela era uma, né? Uhum. E aí a gente vê no epílogo de Caminho dos Reis que o Tawny voltou, né? E no final de Palavras de Radiância, o retorno da desolação, das desolações, né? Que vem a tempestade eterna, né? Com luz do vazio. É assim, né, que ficou. Acho que sim. Eu sempre tenho que, assim, pensar um pouquinho que eu esqueço a tradução. É porque eu não li, né, em português. É, então, eu só reli, né? Mas tem coisa que eu lembro, tem coisa que não. Mas é isso, gente. Essa foi a história de Rochá, assim, de forma mais resumida, né? E também um pouco de conhecimento a respeito dos Cavaleiros Radiantes e das ordens que existem, né? Nem todos já foram, assim, apresentadas pra gente na história que temos, né? Tem algumas ordens que a gente ainda não sabe, assim, tanto a respeito, outras que a gente sabe bem mais. Uhum. Mas é isso. Agora, daqui pra frente, a gente vai dar alguns spoilers sobre Sacramentadora. Mas antes disso, não se esqueçam de nos avaliar na plataforma de streaming que você está ouvindo, de seguir Telepena Podcast nas redes sociais, tá? Todos os lugares, você procurar, a gente está com Telepena Podcast. Seguir Stormlight Brasil, escrito em aço, no Instagram, né? E também no Twitter. Quer dizer, no Twitter não tem o escrito em aço, mas tem o Stormlight Brasil. E o Cosmio Central, tanto no Twitter quanto no Instagram também. O Gugu, ele dá mais umas notícias de Stormlight, de Cosmio, tudo que o Brandon fala, espirra e diz, o Gugu posta lá. E o Nery, ele é informação, também notícia, um monte de coisa da Cosmio. Verdade. Enfim, agora vamos para a parte de spoiler de Sacramentadora, gente. A gente não vai dar spoiler de Rhythm of War, tá? Do quarto livro. Vamos só para Sacramentadora, que é que a gente tem em português. Quando lançar Rhythm of War, a gente faz outro episódio e a gente fala mais coisa. Mas temos algumas coisas, né, que a gente tem que corrigir de tudo que a gente falou até agora. Basicamente, tudo muda, né? De Sacramentadora. Tudo muda. Tudo muda. É incrível. Você lê o livro, sei lá, acho que é capítulo 111, 114, por aí. Você lê, aí depois você fica encarando a parede meia hora, pensando, meu Deus, isso estava errado. Os humanos Os que são os humanos são... escrotos dessa história. Exato. Bom, então assim, voltando um pouquinho no tempo, indo para a primeira desolação, né, que eu falei bem en passant lá no começo. A primeira desolação, ela ocorre porque os seres humanos eles não são de Rochar, eles vieram de um planeta do sistema solar de Rochar, chamado Ashin. Eles vieram a Rochar porque o planeta deles estava em frangalhos, assim, apocalipse. Vieram para Rochar os Pachendianos, ou cantores, né? Eles se Cantor. compadeceram com eles, porque, pô, a galera perdeu a casa, né? Vamos deixar eles viverem aqui, vamos deixar eles aqui nessa terra fácil, tranquila, chamada Shinovar, no qual não tem tempestade, né? Não tem as tretas que tem resto de Rochar. Fica aqui, que aqui é quentinho, legal para vocês. Só que o Ainda ser tem um lugar humano é o bom, né? quê? Pra eles. Pô, pois é, um lugar que eles dá para levar as galinhas deles lá, os cavalos, né? Um monte de coisa.
fazer as plantações deles. Eu nunca pensei por esse lado. Botar em deles num canto tão bom. Pois é, ainda foi um lugar gostoso, né? Quentinho, sem aquelas tempestades de levanta a casa, etc, né? E eles, né, o ser humano sendo escroto, na maior parte das histórias, né, que quiseram mais do que eles tinham, né? Então eles começaram a querer expandir o território deles pelo resto de Rochar. E isso foi a primeira desolação. Eram os seres humanos sendo os esvaziadores. E outra, teve mais um ainda, né? Porque antes disso tudo, honra e eu falo cultivação, né? Cultura, Cultura. honra e cultura, eles eram os deuses dos parchendianos, mas de alguma forma os seres humanos conseguiram convencer honra e cultura a ficarem do lado deles, né? E aí tanto que honra concedeu aos seres humanos os poderes de arauto. E só restou para os parchendianos ódio, que inclusive veio com os humanos de Axim, porque ódio estava lá naquele lugar que explodiu, né? E assim, eu não sei, né? Não sei. A gente ainda não sabe o que é que aconteceu lá. Mas cá pra mim, com certeza tinha dedo do ódio, porque aquele cara, tudo que ele toca destrói, né? É isso aí. Enfim, aí corrigindo toda a história que a gente contou aqui, os esvaziadores são os humanos, né? E os paxendianos, que são os habitantes de Rochar. Quando eu li isso, explodiu minha cabeça. Simplesmente. Foi muito bom quando isso aconteceu. Nossa, total. O Brandon sabe escrever os livros muito bem, ele não tem como, não tem condições. Pois é tipo uma reviravolta, assim, que quando você pensa assim em linhas gerais, é meio clichê, só que é tão bem feito em Stormlight que, quer dizer, os relatos da Guerra das Tempestades. Não tem nada de clichê. Amigo, isso aí existe em vários livros. Sinto lhe informar. Não tem nada de Mas é clichê. muito bem feito. O clichê não tem problema com clichê. Os mocinhos, na verdade, são o vilão. Não tem problema o clichê. O negócio é quando o clichê é bem feito, que é o caso de Stormlight Brasil, de Stormlight Archive. É, porque os mocinhos se revelam os vilões no final do dia, né? E foi por isso que houve a traição. Porque os Cavaleiros Radiantes descobriram o que estava acontecendo e não se sentiram mais no direito de ter aqueles poderes. Foi só isso? Será que foi? Será que foi só isso? Bom, Hum, o hum. Stormfather, né, o pai das tempestades, falou isso em Oathbringer, né, que esse foi o motivo. Agora, se tem mais motivo, Foi só isso. É, né? Vamos ver se foi só isso. né? Porque a gente sabe que outras coisas aconteceram também, além disso, naquele momento da traição. Mas o que originou o sentimento deles abandonarem daquela forma, né, foi um sentimento principalmente de não tenho direito a esses poderes. Esses poderes não deviam ser meus, que a gente roubou isso. Aí o que mais que a gente sabe? Que os rompicelos não participaram da traição. Os Ampicels não participaram, né? Eles continuaram lá. Tipo assim, porque eles vivem conforme a lei, né? Aí se eles decidirem que aquilo não é motivo, eles continuam a vibe deles. Muito errado eles. Eu não acho isso todo errado, não. Estão do lado errado. Mas é errado, assim, porque inicia-se um conflito, né, em Sacramentadora, que entre os parchendianos, cantores e os humanos, né? Mas eu não acho que os cantores estão errados em querer viver dignamente em Rochard. Tipo, eles chegaram lá primeiro, sabe? Os humanos são um bando de colonizadores. Agora, já passou-se que muitos milhares de anos, né? A galera já tá lá. Não estão, não estão, não estão. Colonizadores. Agora, eu acho que ficar a brother do ódio não é a solução, sabe? Mas, o que eles têm. É, mas vamos ver o resultado disso aí. Eu acho que vai rolar uma união, no final das contas. Vai ter, tipo assim, o terceiro grupo, sabe? Que vamos lutar lado a lado. Eu acho que isso aí vai rolar forte. Talvez sim, talvez. Será que a Vayne tem salvação, coitado? Ela tem, né, um espreno lá com ela. E, assim, pode ser que ela desenvolva, né, nos juramentos e mude a casaca, quem sabe. E também tem uma coisa também, né, que é falado em Sacramentador, assim, que os poderes do Dalinar, né, são diferentes dos poderes tipo assim, que ele tem mais capacidade do que os vinculadores anteriores que se conectaram com o Pai das Tempestades, né?
que antes eles não conseguiam abrir perpendicularidade, né, que é o que ele faz no final de Sacramentadora, né, que ele abre um acesso, né, do reino físico para o reino cognitivo, com o reino espiritual também. Então, e depois a gente vai ter um episódio falando disso, tá, gente? Se vocês ficarem confusos, depois a gente conversa mais. Então isso, assim, é novo, e aí o pai da tempestade fica até meio estarrecido, assim, tipo, caraca, como é que você conseguiu fazer isso? Né? E também, sei lá, eu tô muito animada para aparecer outros vinculadores, sabe? Principalmente a da Guardiã da Meia-Noite. Principalmente eu quero que apareça uma pessoa e que, de preferência, uma mulher conectada com ela em algum momento. Não acho que isso vai acontecer tão cedo. Eu acho que a gente vai ver isso no livro 5. Eu acho que do 6 para frente, talvez. Muito pra frente ainda isso aí. A gente teve em Sacramentadora também a introdução do conceito de esprêmios dos olhos mortos, né? Sim, Foi que as espadas são. A gente já meio que sabia, né, que as espadas eram esprenos mortos. Mas quando a gente vê, né, Mas a gente viu em Shelismar, né? é, eles ficam vagando ao léu, assim, enquanto, tipo assim, a galera levando a espada pra lá e pra cá no reino físico, e os É esprenos triste, né? andando pra lá. É muito triste. Mó bad vibe. E as espadas que estão afundadas no fundo do oceano? Que aí os esprenos ficam lá também, parados. com o tempo eu acho que elas são esquecidas também, viu. No caso, eles somem, né? Os olhos mortos somem. É, eu acho que sim. A gente vê uma conexão ali entre o Adolin, né? O Adolin, com a Maia. É muito interessante. A gente vai ver muito isso em Ritmo de Guerra, né? Ritmo de Guerra é um livro muito bom, meu preferido. Até agora é meu preferido também, mas eu tô ainda muito no começo da releitura. O meu preferido segue sendo Sacramentadora. Mas aí Wind and Truth vai sair e vai ser o melhor. É, eu tenho fé, né? Com certeza vai ser. Mas, porque assim, o negócio dos livros dos relatos da Guerra das Tempestades é que quando você vai fazer a releitura, o livro parece ainda melhor, né? Assim, eu acho isso incrível. Principalmente quando você começa a pegar as referências ali, né? Foreshadowing. Sim, tipo, e eu acho muito mais interessante, tipo, eu li até Rhythm of War, aí eu reli Caminho dos Reis, já tem um tempo, e eu fui fazendo marcação assim, o que eu já sei a resposta e o que eu não sei a resposta. Né? Em Caminho dos Reis e Palavras de Radiância, a maior parte das foreshadowings que eu vi, eu já sabia a resposta. Mas tinha um ou outro que eu ainda não sei, né? De que ainda não foi contado na história e, enfim, mistérios, né? De Rorschach. Agora, quando chega em Sacramentadora, tem um monte de foreshadowing que eu não faço ideia do o que é que tá querendo dizer, detalhes e tudo mais. Rhythm of War nem se fala, né? Porque é que eu não sei mesmo, porque é o derradeiro que a gente tem lançado até o momento. E, enfim, é muito satisfatório reler pegando as referências, né? Eu espero que todos os leitores aí brasileiros consigam fazer isso daqui a um tempo, né? Quando lançar os outros. Já é muito interessante. Principalmente depois da revelação de Sacramentadora. Porque é uma revelação que ela, tipo assim, tem foreshadow disso desde o primeiro livro, sabe? É incrível. É, disso também das paradas lá da Shallan. Tem um monte de coisa assim que tem foreshadow desde o livro um, mas que a gente só vai realmente pegando na releitura, assim. É muito difícil pegar de primeira. Inclusive, aquela parte do Elocar, a gente vê que ele tava meio paranoico ali, vendo uns vultos, né? É, que ele via uns vultos no espelho. E depois a gente descobre que ele estava perto de conectar com um crítico, né? E aí que ele Grande tinha aquela mania de crítico. perseguição, né? Porque Que ia ser design. ele ia provavelmente utilizar os poderes de ter essa iluminação para mostrar que ele é pleno. Que nem a Shallan faz com a Radiante, sabe? A versão clean da Shallan. Você está assumindo É, coisas. eu tô presumindo, porque nem, não deu nem pra ele terminar o primeiro juramento, pô. Coitado. Ele morreu antes de Jornada do Destino. Ah, Jornada de Destino, pô. coitado. Gente, uma coisa que, não sei se vocês prestaram atenção naquela cena lá do prelúdio, da última desolação. Não tem nenhum espreno. Não, Tipo, não tem. isso é, isso é proposital. E deve ter alguma coisa aí por trás. Será que aquilo ali aconteceu em Shinovar?
Eu acho que sim, né, porque, tipo, se você vê o Zet ele tinha a treinamento com a espada, né, de a lâmina de honra, né, ele tinha treinamento. E aí tem uns, como é que chama? Interlúdios dele, né, que ele fala que, eh, como Pedra punição, sagrada, né, né? por ser um Insincero. Insincero. insincero, isso. Como punição por ser um insincero, ele tinha que treinar com aquilo. Aí, se as espadas de honra ficaram ali, provavelmente tá com o povo de Shinola, né? As outras espadas. É, algumas, né, o de Neil tá com ele, a do Neil tá com ele, né. Com certeza. A gente sabe que o Tawny voltou e alguém pegou a espada dele, né, não sabe onde é que tá. Alguém. Ah, e também tem uma coisa que a gente já esqueceu de falar, eu acho, dos arautos hoje em dia, né, porque a gente falou um pouco do Neil, né, que ele tá com a espada dele e ele tá lá com os rompicéus, né. E os outros, né, sabe que no final de Sacramentadora o grande Moash enfia uma faca no Jezrien, né, e ele morre de uma vez por todas, e a gente sabe que é o Jezrien que morreu porque ele era pai da Ashe, que é a Shalash, que tá lá com o Tawny, e ela sente a morte do pai lá, né, Todos eles e sentem, na verdade, né? todos eles sentem. E é uma morte diferente, né, uma morte definitiva, Definitivo. que ele não vai, tipo, voltar pra danação, ele realmente foi com Deus. Foi de arrasta. Enfim, e os arautos, eles estão nessa situação, assim, que eles não são mais o que eles eram, sabe, como se eles fossem sombra do que eles já foram. Então tem alguns que estão bem assim, mais ou menos, né, mas parecem estar bem da cabeça, como é o caso do Neil, né, que ele tá concatenando as ideias. Tem a gente vê a Ashe que é a Shalash, né, que tá meio doida, assim, mas ao mesmo tempo tá lúcida, mas meio doida. O Tawny nem se fala, coitado, tá sendo torturado por mais de 1000 anos aí, torturado. E a Ashe é aquela mesma mulher que aparece no interlúdio lá do Caminho dos Reis. Que ela invade um palácio lá e começa a rasgar um bocado de quadro. Que ela começa a destruir as artes lá. Porque você vê, ela é arauto, dos tecelus, né, que trabalham com a coisa da mentira e da ilusão. E aí o que ela tá rasgando, né, e caçando por toda Rochar são imagens dela mesma, e rasgando todos os quadros que ela está. Quebrando as estátuas, roubando o que é de imagem dela. Então você vê que ela não tá 100%. Ela é conhecida como Arauta da Beleza também, né? Sim, Todo arauto é doido. todo arauto é doido em algum nível. O Neo mesmo, assim, ele só parece tá bem mesmo, porque eu acho que ele tá lelé Parece, lelé. parece, tá matando todo mundo. Eu não sei se você parecer bem, não. Não, porque ele consegue manter uma conversa, né, diferente do Tawny que tá, né. Mas aí ele foi torturado por 4.500 anos. Aí é diferente. Ah, mas você vê o Yezrin mesmo que é o mendigo, o Yezrin aparece no interlúdio de Caminho dos Reis, interlúdio não, No prólogo. aparece no prólogo de Caminho dos Reis, ele é o mendigo que tá lá comendo no banquete, mendigo Bêbado. bêbado, que tá comendo no banquete que é servido pra plebe lá de Hellética, né. E aí tá doidão, cara, tipo, tem um flashback mesmo. Mas aí é o estado da situação das coisas mesmo. Pois é, esse aí tá doido 100%. Ele viveu o mesmo tanto que o Neil, pô. E também tem um capítulo, né, que o Dalinar vai beber com ele, um flashback, que o Dalinar vai lá dividir a bebida com o Jezrien na rua. A gente pode até fazer um episódio, ou algum trecho de algum episódio, falando onde cada arauto já apareceu na história. O que é que vocês acham? Ai, por mim eu falava aqui logo, só falta Ah, falar 2 tem. aparições só. Então fala. Tem uma no primeiro livro também. É, o Kelek, né, o Neil aparece no primeiro livro também. O Kelek E e o tem uma Neil. que tá na biblioteca, que a Shallan tá estudando lá, na sala da Yasna, que aparece uma mulher. Da Yasna não, em Yakavet parece, quando ela tá lá no
No Ah, palácio lá de Essa aí Taravangia. o Brandon meio que não quer confirmar, não, é mas Cabrante. é ela. É, a É, galera disse que é. Quem que era? A Paelia que dizem que era? É essa aí mesmo. É, tem o. Sabe, tipo, porque no interlúdio da Lift mesmo, descreve-se o Neil, né? Que ele tem uma meia-lua branca na bochecha. E aí que esse cara, o Neil, ele aparece no prólogo de Caminho dos Reis. No primeiro prólogo, ele é citado brevemente, tipo, dois caras com uma aparência estranha na mesa, sabe? Essa é uma mesa. E aí a Yasna cita eles conversando com o pai dele, ou com o Amaran, um dos dois, agora não tá tão claro assim. E o Keller, que a gente percebe que é ele por conta da descrição, né, da estatura, que ele é baixinho e é parece estar meio nervoso, ele não é bem Alete, mas tem uma aparência meio assim, mais ou menos. Né? É uma pessoa assim, todos os arautos, eles não seguem bem os padrões de etnicidade de Rochar, né? Que é de muito, muito tempo atrás. É uma coisa que é importante comentar sobre os arautos também, é que as ilustrações que tem no começo dos livros de Sacramentadora e de Ritmo de Guerra e também de Wind and True também, é que aquelas ilustrações são dentro de Rorschach. Tipo, alguém de Rorschach que fez aquelas ilustrações. Mas, mas não é, mas não é tipo a aparência deles mesmos. São imagens religiosas, né? Tipo, eles são um pouco diferentes. Tipo, mas dá para entender que é eles. Bom, gente, e esse foi o episódio de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se vocês tiverem dúvidas, perguntas pra gente, vocês podem mandar no Instagram, no YouTube ou na parte de comentários do Spotify. Avalie o nosso podcast na plataforma que você estiver ouvindo. Se for no YouTube, curte, tá? Comenta. Siga a gente nas redes sociais, a gente é @telepena em todas elas. Siga o Stormlight Brasil no Light Brasil, todas e no Instagram e no Twitter. e o Escrito em Aço. É isso. Escrito em aço. Tá parado, mas eu vou voltar a postar lá. E o Gugu também com o Cosmir Central. Isso. Cosme Central no Instagram, no Twitter e no Blue Sky. Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Muito grata por ouvir e até mais. Tchau, tchau. Já. Tchau.